Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias. A gente vai falar um pouquinho hoje de Bernini. Esse que está olhando para vocês aí agora é o Lorenzo Bernini, cara que nasceu em 1598 e morreu em 1680, pegando bem o alto do Renascimento. Vai ter vídeo aqui falando um pouquinho sobre eles, especificamente sobre o trabalho que ele fez na Capela Sistina, na Praça de São Pedro. Mas nesse vídeo eu quero me dedicar a os elementos sensuais e eróticos das esculturas, de algumas esculturas dele, alguns recursos que ele usa, como sincronismo, alguns efeitos icônicos, alguns efeitos indiciais e alguns efeitos simbólicos desse erotismo que a semiótica vai revelar para a gente, ok? Então acompanhe aí o elemento sensual e o erótico em Bernini, um escultor barroco, em algumas de suas obras, sendo revelado aí pelos aspectos icônicos, indiciais e simbólicos. Bem, pessoal, essa obra, uma das obras mais importantes do Bernini é o Rapto de Proserpine. Então, a representação mais básica é que Proserpine é uma mulher da mitologia grega que ela é raptada, né, como o nome diz, pelo Hades, que é Plutão também, depende da mitologia que você coloca, grega, Hades, Plutão, romana, que ele leva ela para o submundo e Zeus acaba dividindo aí o tempo dela, ela podendo ficar um pouco no submundo e um pouco com a mãe. E o rapto ele está ligado a essa tomada ofensiva, né? E para a gente entender melhor aqui essa tomada e o efeito que isso dá, a gente vai retomar aquela ideia de que o Bernini trabalha com corte sincrônico dentro de uma ação. Então ele vai dar a ideia de um antes e de um depois. Então você vê que é como se ele tivesse pegado um frame, né? Um recorte singular de uma ação que tem um antecedente, que tem um procedente. É como hoje, você tem uma filmagem e aí você pega um frame, né? Tira foto de um momento daquela cena. Então isso é uma característica muito própria e muito singular do Bernini. Aqui a gente vai aprofundar muito a questão dos materiais. Então ele vai trabalhar com buscar a representatividade, a iconicidade, né? Da sensação de leveza do material, de maneabilidade do material, que não é verdade, a gente está falando de mármore. Então ele vai se esforçar ao máximo, né, para trabalhar essa representatividade do material como se fosse leve. Então ele vai transmitir uma iconicidade para a gente de leveza. Então ele trabalha o suporte material aqui de modo icônico, dialogando com a nossa percepção subjetiva de que é leve, né? Então na mão aqui superior aqui o dedo acaba se aprofundando na pele, né? Como se fosse mármore, mas é pele, é duro, mas é maleável, né? Então essa distensão de material com que é feito, essa iconicidade que ele trabalha, a mão inferior aqui na coxa e a mão superior aqui sob o quadril na cintura. Né? E aí tem a sensualidade que a gente vai também aprofundar um pouquinho agora. Então, primeira dialética é essa leveza, né? A iconicidade da leveza e da maneabilidade do material, que é muito, muito, muito perfeito. Né? E aí a gente vai se aprofundar, já que é um rapto, a gente vai ter uma energia tensiva entre dois agentes, a Proserpina que foge, né, e o Hades que a busca. E é claro que nessa tensão narrativa entre uma vontade, um ímpeto de pegar, né, de raptar, né, de se apossar, ele já tem um elemento tensivo sensual, e aí a gente tem todo o trabalho icônico de construir isso. Então a gente vai ter aqui, ó, sempre aqui, né, a leveza do material, o mármore trabalhado como se fosse tecido, como se fosse pano, com caimento, com dobra. E aqui também o trabalho todo erotizado, todo sensualizado do corpo de Hades, né? Então ele tem um corpo definido, uma musculatura que leva ao erótico. Aqui praticamente ele faz o pelo pubiano aqui né, do Hades aqui. Então, e aí não quero, né, essa tensão entre o querer e o não querer, que é uma tensão sexual, é uma tensão
erotizada, né? Que já não está no eixo do ícone. Tá? O ícone ele estaria o quê? O que seria ícone aqui? Trabalho com a musculatura, né? A aproximação aqui já seria quase um índice, né? A gente teria um signo erótico, né? Esse pelo pubiano aqui. Mas a musculatura retesada, definida, né? Ela é um elemento sensual. E aí a gente vai ter aqui, vou mostrar para vocês aqui o que dá esse elemento, né? Ainda mais sensual, a forma como essa tensão de pegar e de agarrar, né? Tanto da mão superior quanto da mão inferior, que é um detalhe aqui altamente, como eu já disse, de material, mas altamente tensivo do ponto de vista do não quero e quero, do apropriar-se forçosamente e que iconicamente, vai dar uma ideia de extrema sensualidade. Então, é claro que isso, a gente está falando do ponto de vista icônico da musculatura, que é da primeira percepção que você tem, da primeira percepção que você olha, tá? Agora, a gente vai abordar, o que ficaria melhor para ser abordado também é a questão indicial. Índices, o que é um índice? É um semissigno, um signo que te leva, que te sugere um tipo de constatação. Eu trabalho muito com índice na ideia da ambiguidade. O índice ele não consegue levar até o signo pleno, mas ele é um percurso que é feito. Então eu gosto muito de trabalhar muito com ambiguidade. Tá? A gente vai perceber a ambiguidade no rosto do gosto não gosto, né? Que é a ambiguidade do erótico. Eu separei aqui algumas imagens aqui para a gente ter essa ideia. Então, pelas feições que Bernini trabalhou, são indicadores de sensualidade. Este aqui é a Proserpina. Então você vê que tem uma ambiguidade no traço. Ele promove uma ambiguidade, né? Inclusive, aqui a Santa Teresa. Então, na Santa Teresa a gente tem aqui, ó, a forma, né? Como ela está colocada aqui, também de ambiguidade dessa ideia de ser abduzida, como eu havia comentado, né? De ser abduzida, de ser tomada, né? E está em êxtase, né? Então, a gente tem uma ambiguidade tensiva, é um índice, ele é indicial, ele nos leva até. Mas no meio do percurso pode ser que não. É por isso que eu sempre digo, o índice ele não é um símbolo. O símbolo ele tem a certeza, ele te leva até aquele significado. Ele te leva até uma verdade categórica. O índice não, ele te induz a pensar e pode ser que não. Então, ele pode induzir a pensar que elas estão gostando, não estão tanto aqui a Proserpina, quanto a Santa Teresa, e aqui quanto a Daphne, né? Então, o Bernini ele sabia muito bem, barroco, sabia trabalhar muito bem essa dubiedade. Estou gostando, não estou. Depois a gente vai falar da Daphne agora, né? Que é o Apolo e a Daphne. Então, aqui a gente tem, ó, o Apolo e a Daphne, porque a questão do Apolo com a Daphne é que o Apolo ele se apaixona pela Daphne, que é uma ninfa, e ela, para se proteger, ou para ser protegida, ela se transforma numa árvore de louro. Então está aqui a questão da árvore, né? Ela tenta fugir, né, do seu algoz e ela acaba se transformando, né, numa árvore de louro. Aqui uma visão ainda muito legal da Proserpine. Olha que ângulo super legal, né? Esse ângulo eu acabei não explorando aqui antes, ó. Olha o ângulo da Proserpine. Esse ângulo aqui é maravilhoso. Ela fugindo, né, de Hades, ó. Então foge do Hades, esse corte sincrônico espetacular de mármore, mármores duros como Carrara, como o Jasper italiano e tal. E a gente falou também da questão do caimento, né, da iconicidade do tecido, da leveza do material que é representado como se fosse o tecido, do caimento, dessa estética, do próprio despreendimento aqui da Santa Teresa do solo, como se ela estivesse realmente sendo arrebatada, se fosse uma anunciação. Mas tem uma coisa aqui agora, isso no eixo icônico, né? Mas a gente vai trabalhar aqui agora, rapidamente, a questão do símbolo, né? A questão das categorias que eu vou daqui a pouco já comentar lá também
das categorias que eu vou comentar lá no túmulo do Alexandre VII, na Basílica de São Pedro, feito pelo Bernini, que é um trabalho magistral, sem sombra de dúvida, um trabalho magistral. Essa categoria, quando a gente pensa em símbolo, a gente pensa em categorias definidas, legitimadas. Então, quando eu penso numa categoria como o profano e como o divino, então esse aqui a gente tem o divino, representado pelo anjo, né? Como um agente, né? Um sujeito aqui, e a gente tem um sujeito feminino, que é uma santa, categorizada principalmente por essa ideia de véu, por essa ideia de túnica, né? Não sei exatamente o nome, esqueci agora desse sobre a cabeça aqui da freira, né? Da Santa Teresa, uma santa, né? Aí você tem dois agentes, né? Dois sujeitos religiosos muito nítidos, né? A santa e ele. Só que dentro de cada um a gente vai ter aspectos interessantes que vão dialogar com duas categorias simbólicas muito importantes, que é o divino e o profano. Então, esse anjo ele está com uma carinha ambígua, o que a gente chama de índices de ambiguidade, que a gente já viu esses índices de ambiguidade lá atrás, no olharzinho na carinha da Daphne, da Proserpina e da própria Santa Teresa aqui, que a gente acabou de abordar, esse índice de sensualidade ou não, tá gostando ou não tá gostando. Então a gente tem esse índice de dois índices aqui que vão levar para o profano o rosto dele e esse pequeno, né, o peitoral dele aqui de fora, que é uma sensualidade. E a gente tem, é claro, dentro do simbolismo aqui, esse arrebatamento do anjo como se fosse um querubim, um anjo do amor, né? A flecha aqui também tem um caráter aqui ambíguo, fálico. Esse arrebatamento ele pode ser conduzido para o lado erótico quando a gente leva em conta o rosto, né, ambíguo da Santa Teresa. Então ele é um arrebatamento. Então desses dois sujeitos a gente tem uma ação ativa e uma ação passiva, né? Essa ação passiva se propõe a encaixar aí sugestivamente a dominação, de certo modo, masculina, a dominação religiosa, e a noção do arrebatamento, não só o êxtase, não só do ponto de vista de arrebatar religiosamente, mas esse arrebatamento ser também condição, ser uma própria condição erótica, uma própria condição sensual, de uma tensão sensual aqui muito forte que está sendo acometida entre esses dois sujeitos. Nós temos uma relação actancial aqui belíssima, com todas as suas euforias, os seus caráteres tensivos semânticos, né? Nós temos uma narratividade aqui nascendo e que gera, por meio de índices, uma ambiguidade. Então, do eixo das categorias simbólicas, a gente tem aqui o erótico, o sensual, o arrebatamento no sentido de um lado religioso, de outro. Esse arrebatamento também pode ser no sentido erótico.